Olá pessoal, aqui é o evangelista Jefferson Vicente para mais uma pré-aula da nossa revista da editora Betel. A nossa lição de hoje é a lição de número 12, cujo título é Visões do Afastamento e Retorno da Glória de Deus. Irmãos, é um grande privilégio estarmos juntos aqui mais uma semana para aprendermos juntos a palavra do Senhor, principalmente para vocês, professores de escola bíblica dominical, que estão se preparando para dar uma aula excelente para as suas classes. Irmãos, vamos sem delongas começar a nossa exposição. Eu gostaria primeiro de fazer uma pequena retrospectiva do que nós já vimos na lição passada. Tá? Na semana passada a gente fez uma análise dos últimos capítulos do livro do profeta Ezequiel, falando acerca dessas profecias da reconstrução do templo, da restauração do culto, da restauração do sacerdócio, da restauração dos sacrifícios, do rio que flui desse templo e chega até o Mar Morto, trazendo vida por Mar Morto, a redistribuição da terra de Israel entre as tribos de Israel. E nós vimos principalmente a reconstrução do templo e suas medidas, que está descrito lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 40 a 42. Tá? Nós não entramos nos pormenores dessas medidas porque é uma tarefa extremamente espinhosa que até o autor da revista evitou entrar nela, tá? E tem muito pouca utilidade para nós. O que a gente precisa saber, todo livro de teologia importante traz, é que essas medidas elas não foram ainda adotadas nem no templo de Zorobabel, nem na reforma realizada por Herodes o Grande, tá bom? Então essas medidas ainda não foram seguidas, seja por desobediência, segundo algumas correntes teológicas, seja por não terem por esse templo visto por Ezequiel não ter sido construído ainda, tá? Ou também, segundo outra linha teológica, porque esse templo fala de realidades espirituais e não de realidades naturais, tá bom? Independente de qual corrente teológica você se filiou a partir da última lição, dos estudos da última lição, o que importa pra gente aqui não é exatamente voltar nesse tema, e sim atacar o ponto imediatamente posterior à visão da reconstrução do templo e das medidas desse novo templo, que está descrito lá no capítulo 43 do profeta Ezequiel, do versículo 1 ao versículo 12, que é o texto que fala acerca do retorno da glória do Senhor. Irmãos, é de suma importância, em primeiro lugar, antes de falarmos sobre a saída da glória e o retorno da glória, é de suma importância nós compreendermos o que é isso, a glória do Senhor. Tá? E a palavra glória tem vários sentidos na Bíblia Sagrada. E vai chegar o momento que a gente vai abordar esses múltiplos sentidos. O que eu preciso dizer para vocês é que o sentido mais utilizado para a expressão glória do Senhor é o resplendor da sua presença. Tá? Esse resplendor da presença de Deus funcionava mais ou menos como um ferro quando ele está incandescendo, que ele está sendo esquentado. Quanto mais quente ele fica, mais ele vai ficando incandescente. Então, por exemplo, um ferro de passar roupa, ele está muito quente, se alguém colocar a mão ali, queima a mão. No entanto, o ferro de passar roupa, apesar de estar muito quente, ele não está suficientemente quente para ficar incandescente. Tá? Mal comparando, seria como se fosse a presença de Deus. A presença de Deus ela pode estar no local, mas não ser visível. Porém, quando a presença de Deus é muito intensa, ela se assemelha aí, usando a analogia do ferro incandescente, com essa luz que brota do ferro. Ou seja, quando a presença de Deus é muito intensa, a presença dele resplandece, de maneira que os homens podem enxergá-la, tá? E as pessoas que estão próximas podem senti-la, conforme nós veremos aí nos textos que falam sobre a inauguração do templo e a inauguração do tabernáculo, tá bom? Então, com isso em mente, quando a gente vê a expressão a glória do Senhor aparecer na Bíblia, normalmente ela está se referindo aí a esse resplendor, tá? Que era visível, tá bom? Que era visível. Esse resplendor foi visto várias vezes ao longo da Bíblia, principalmente pelo povo de Israel no período ali do deserto, tá? Deus ele se manifestou diversas vezes com esse resplendor, tá? Na nuvem que acompanhava o povo. E esse resplendor apareceu pela primeira vez lá em Êxodo capítulo 16, no qual Deus ele revela a sua glória para depois propor ao povo que fizesse uma aliança com ele.
tá? Então Deus ele manifesta a sua glória lá no livro de Êxodo, capítulo 16. Nós vamos encontrar também ao final da sacramentação da aliança, lá no Êxodo, capítulo 24, nós vamos encontrar também ali uma manifestação da glória visível do Senhor no Monte Sinai. Depois, nós vamos encontrar a menção à glória do Senhor lá no capítulo 33 de Êxodo, quando Moisés pede para ver a glória do Senhor. Os irmãos sabem que do capítulo 19 ao 24, Deus faz uma aliança com o povo de Israel. Após essa aliança, Deus chama Moisés para subir ao monte, a glória do Senhor repousa sobre o monte de forma que o povo podia ver a glória do Senhor. Moisés, provavelmente, quando estava subindo ao monte, também contemplou essa glória à distância, e quando ele entrou dentro da nuvem, Deus demorou 6 dias para falar com ele, e no 7º dia começou a falar com ele. Tá? Então, durante esse período aí que vai de Êxodo capítulo 24 até Êxodo capítulo 32, se passaram 40 dias e 40 noites. Durante esse período que Moisés esteve no deserto, ele recebeu a revelação do tabernáculo e recebeu também a revelação acerca dos mandamentos, vários mandamentos, tá? Inclusive, Deus fez as 2 tábuas com os 10 mandamentos. Então ele desce, enquanto o povo é desviado, quebra as tábuas, pune o povo, mas mesmo assim ele volta para o monte para interceder pelo povo. Então no capítulo 33 ele intercede pelo povo, pede para Deus ter misericórdia e continuar andando no meio deles, e posteriormente ele pede para ver a glória do Senhor. A mesma glória que ele tinha visto de longe, agora ele queria ver de perto. Ele queria ver a face de Deus. Ele queria ver a presença de Deus na manifestação máxima do seu resplendor. E aí o que acontece? Ele pede para ver essa glória, mas olha a resposta de Deus para ele. Deus diz o seguinte para ele: Moisés, rogo-te que me mostres a tua glória. Foi esse o pedido de Moisés. Mas olha o que Deus responde para ele: farei passar toda a minha bondade diante de ti. Quer dizer, Moisés pede para ver a glória e Deus fala: eu vou te fazer passar a minha bondade, tá? Depois Deus também fala de misericórdia e fala de compaixão, tá bom? Então Moisés pede para ver a glória. Isso, irmãos, vai ter uma repercussão lá no Novo Testamento, tá? Lá no Novo Testamento. Fica atento, fica observando esses detalhes. Então Moisés pede para ver a glória e Deus fala: eu vou te mostrar toda a minha bondade, tá bom? E além disso, Deus fala acerca da sua face, tá? Então, quando Moisés pede para ver a glória de Deus, Deus entende 2 coisas: que a sua glória é o seu caráter e que a sua glória é o seu resplendor, tá? Quando Moisés pede para ver a glória, Deus entende essas 2 informações. E aí, prosseguindo, Deus diz para Moisés que nenhum homem verá a minha face e sobreviverá. Então, para que você consiga ver uma parte da minha glória e não morrer, você vai ficar atrás de uma rocha que tem uma fenda, tá? Na nossa linguagem de João Ferreira de Almeida, a versão revista e corrigida, tá escrito: você vai ficar na fenda da penha. A penha aqui é a rocha, tá? A penha aqui é a rocha e a fenda é essa rachadura, tá bom? Na NVI vem rachadura da rocha, muito mais fácil de entender, né? Do que fenda da penha, entendeu? Então, você vai ficar ali atrás dessa pedra, atrás dessa rocha, tá? E no meio dessa rocha tem uma fenda e eu vou colocar minha mão nessa fenda. Então você não vai me ver quando eu estiver passando. Quando eu acabar de passar, você vai me ver pelas costas. Irmão, só de Moisés ter visto Deus pelas costas, tá? Essa teofania, essa manifestação visível da presença de Deus, Moisés foi impactado de uma maneira tão extraordinária que quando ele desceu do monte, lá em Êxodo capítulo 34, o seu rosto estava resplandecente. O seu rosto estava brilhando, de maneira que para o povo ter contato com Moisés era necessário Moisés colocar um véu no rosto. Senão as pessoas não conseguiam falar com Moisés, tamanha era a glória, a luz que resplandecia da face de Moisés. Então, nós vemos aí várias manifestações da glória de Deus. Êxodo 16, depois Êxodo 24, depois que Deus sacramenta ali a aliança com o povo, Moisés começa a subir o Monte Sinai para receber os demais mandamentos. Moisés vê a glória do Senhor em cima do monte. Moisés desce e a glória do Senhor, pelo menos parte dela, está resplandecendo no rosto dele. E
nós vamos ver a glória do Senhor também em alguns outros episódios, tá? Queria fazer alguns destaques aqui com vocês, como por exemplo, Moisés queria ver a glória de perto, ele queria ver de perto a glória que ele já tinha visto de longe, tá? Outro detalhe que eu coloquei também aqui é que Moisés pede para ver a glória e Deus promete que vai mostrar a sua bondade e a sua aparência física. Quer dizer, no entender de Deus, a sua glória diz respeito ao seu caráter e à sua aparência, tá? Então, a segunda parte da glória, tá, foi revelada imediatamente, que foi a aparência ali de Deus em resplendor, pelo menos as costas, e a segunda parte da glória, Moisés só veria 1400 anos depois, tá? Quem tá ligado já entendeu do que eu estou falando, certo? Mas eu vou deixar a surpresa aí para quando chegar o momento certo, para quem não entendeu ainda, tá? Por que Moisés só viu a plenitude da glória de Deus 1400 anos depois? Continuando, a glória do Senhor também apareceu no tabernáculo, tá? No momento da inauguração do tabernáculo. Deus dá para Moisés toda a instrução no Monte Sinai acerca de como fazer o tabernáculo. Aí Deus diz que você deve fazer de acordo com o modelo que você viu, tá? E o autor da carta aos Hebreus vai dizer que esse modelo é um tabernáculo, é um templo que está nos céus. Templo este que Jesus entrou carregando o seu próprio sangue na qualidade de sumo sacerdote na ordem, de acordo com a ordem de Melquisedeque, para oferecer sacrifícios pela expiação pelos nossos pecados. Esse templo, esse tabernáculo, melhor dizendo, que Moisés fez, foi esse templo de tendas no deserto. Ele recebeu toda a instrução no Monte Sinai e depois cumpriu aí a ordenança do Senhor, fez o tabernáculo e no final do capítulo 40, no final do livro de Êxodo, lá no capítulo 40, Deus, ele explica, ou, aliás, Moisés, ele faz um resumo do que iria acontecer ainda no livro de Levítico, tá? Depois que o tabernáculo fosse inaugurado. Então, no livro de Êxodo, já fala que a glória do Senhor se manifestou na inauguração do tabernáculo. Só que o finalzinho do livro de Êxodo é um resumo do que ainda viria de acontecer, tá? Então, finaliza ali o livro de Êxodo, o tabernáculo não tinha sido inaugurado ainda. Então, vamos passar ali os primeiros capítulos do livro de Levítico, onde Deus vai transmitir para Moisés as regras acerca dos sacrifícios. Depois dessas regras acerca dos sacrifícios aí de holocausto, pacífico, de manjares, pela culpa e pelo pecado, Deus começa a falar com Moisés acerca da construção do tabernáculo e Moisés começa a narrar também efetivamente essa construção, até que no capítulo 9 o tabernáculo está pronto, Arão oferece sacrifícios, Moisés e Arão entram no templo para entregar o sangue dos animais do sacrifício. Quando eles saem para abençoar o povo, a glória do Senhor se manifesta, tá? Essa glória do Senhor se manifestou na forma da nuvem, tá? Sobre a tenda, tá bom? Esse relato, ele está em Êxodo e está em Levítico, tá, pessoal? Porque esse relato aqui é o resumo do que ainda haveria de acontecer, tá? Mas o relato na cronologia histórica tá lá em Levítico, capítulo 9, versículo 22. E duas coisas aconteceram no momento que a glória do Senhor se manifestou. Primeiro, a própria glória, que era visível, tá? Segundo, caiu fogo do céu, tá? E consumiu os sacrifícios do altar. E em terceiro lugar, o povo, quem estava dentro do tabernáculo, não podia se segurar de pé, tá? Acredito que não está descrito aqui nessa parte, nesse versículo, mas é dito posteriormente que eles não conseguiam ficar de pé diante da presença do Senhor. Então, cai fogo do céu, a glória do Senhor se torna visível e as pessoas não conseguem se sustentar de pé, tamanha era a intensidade da presença do Senhor. Nós vamos ver outros relatos da glória de Deus no decorrer do livro de Números também, em dois momentos, foram duas rebeliões, tá? Primeira rebelião de Coré, Datã e Abirão, que foi uma rebelião que, quando eles estavam se rebelando, a glória do Senhor se revela para eles mais uma vez, para demonstrar que Deus estava na vida de Moisés. Olha que interessante, né? Quando surgiu uma rebelião, Deus manifestava a sua glória para mostrar que era com a liderança que ele chamou. Coisa linda, né? A glória de Deus aí como testemunho de intimidade, como testemunho de compromisso que Deus tem com aqueles que ele chamou. Isso dá uma pregação aí para o pregador pentecostal, tá? Outro momento que manifesta a glória também é quando os 12 espias entram na terra da promessa para espiar a terra, 10 deles voltam com relatório negativo e 2, Josué e Caleb, voltam com relatório positivo.
Esses 2 que voltaram com relatório positivo não foram ouvidos pelo povo, mas os 10 que vieram com relatório negativo, sim. Então o povo começa a chorar, começa a se lamentar por ter saído do Egito e não ter ficado lá com sua família, e também começam a brotar entre eles a ideia de apedrejar Moisés e Arão. Tá? No momento que surge esse burburinho, a vontade do povo de apedrejar Moisés e Arão, por terem tirado eles da terra do Egito e levado eles para o deserto, segundo o pensamento deles, para morrer no deserto, a glória do Senhor se manifesta mais uma vez na nuvem. Então, nesses 2 episódios aí de rebelião, a glória do Senhor se manifesta para confirmar o chamado de Deus na vida de Moisés. Irmãos, finalizado essa exposição aí da glória do Senhor no deserto, que inclui, como eu disse para vocês, Êxodo 16, inclui Êxodo 24, inclui a glória do Senhor no monte, tá? Eu posso colocar também que de uma maneira mais em menor escala, a glória do Senhor na face de Moisés. Vimos também a glória do Senhor na inauguração do tabernáculo, tá? Descrito aqui tanto no livro de Êxodo quanto no livro de Levítico. E, por fim, a glória do Senhor no episódio dos 12 espias e também no episódio da rebelião de Corá, Datã e Abirão. Ainda sobre a glória do Senhor, é importante te lembrar aquele episódio lá do livro de 1 Samuel, em que os filhos de Eli se desviam do Senhor e Eli não repreende os seus filhos. Tá? Por causa do pecado dos filhos de Eli e do povo de Israel, é claro, quando eles saem para a batalha e levam a arca do Senhor, pensando que a arca do Senhor dá livramento para eles, os filisteus vencem a batalha, sequestram a arca, colocam no templo de Dagon. E aí o que acontece com o Dagon? Ele acorda no outro dia, a estátua, a imagem de Dagon, acorda do outro dia, quando o povo acorda, né, e vai pro santuário lá de Dagon, encontra Dagon com o rosto em terra, ao lado da Arca da Aliança. Depois acontece um episódio semelhante, com o rosto de Dagon novamente em terra. Depois Deus começa a enviar úlceras e hemorroidas contra o povo filisteu. A arca vai sendo enviada de cidade em cidade, até que eles percebem que não podem ficar com a arca do Deus de Israel e devolvem a arca. Essa arca fica anos na casa de uma pessoa que morava ali próximo da fronteira. Depois essa arca seria buscada por Davi e levada para a cidade de Jerusalém, naquele episódio que ele entra na cidade saltando e a sua mulher Milcal despreza ele porque ele não estava se comportando com os protocolos de um rei perante o seu povo. Tá? Deus fica tão indignado com ela porque ela estava desprezando não apenas a adoração de Davi, mas a importância de Deus para legitimar aquele nível de adoração. E aí, por causa disso, a partir daquele dia, a Bíblia diz que ela ficou estéril. Então, irmãos, quando a glória é retirada e os filhos de Eli são mortos, ele cai para trás, morre, quebra o seu pescoço, e a sua nora, que estava grávida do seu filho, ela tem um filho e coloca o nome do filho dela de Icabode, tá? Ou, segundo alguns pronunciam, Icabô, tá? Mas a escrita é isso mesmo, Icabode, tá? Cabode é glória, o I significa aí o foi-se a glória. É claro, isso aqui é uma transliteração. No hebraico você usa as letras hebraicas, tá? Então o Icabode é foi-se a glória do Senhor. Então Davi, ele traz de volta a arca e propõe no seu coração construir o templo. Não constrói, quem constrói é seu filho Salomão. E Salomão, quando constrói o templo, ele vai oferecer um grande sacrifício ao Senhor para inaugurar o templo. E no momento que eles estão orando, oferecendo esse sacrifício, a glória do Senhor se manifesta mais uma vez. Outro ponto, não confunde, irmãos, glória do Senhor Cabode com glória do Senhor Shekinah. A expressão Shekinah, ela tem um sentido no hebraico de presença. Ela não está na Bíblia, ela surgiu na Idade Média entre judeus místicos. Então, não é uma boa utilização, tá? Quando a gente fala de glória do Senhor, o melhor é a gente falar de Cabode, tá? E não de Shekinah, tá bom? Então, o Cabode de Deus, a glória de Deus se manifesta mais uma vez na inauguração do templo, uma glória visível, sensível, porque os sacerdotes não puderam ficar de pé, e mais uma vez cai fogo do céu e consome o sacrifício do altar. Quando a gente fala desse fogo que desceu do céu, a gente entende por que o Senhor falou que a chama arderá continuamente sobre o altar, não se apagará.
e dá várias instruções acerca da renovação da lenha e da retirada da cinza para que o fogo do altar jamais cessasse. Essa ideia de impedir com que o fogo apagasse está diretamente relacionada à ideia de que o fogo que estava ali era um fogo santo. Foi não valorizar esse fogo santo que estava no altar que gerou a morte de Nadab e Abiú, os filhos de Arão. Por quê? Porque eles foram oferecer incenso dentro do santuário, que é o altar do incenso ali no santuário, e quando eles levaram esse altar, esse incenso para dentro do santuário, eles levaram com fogo que eles não pegaram do altar. Eles pegaram um fogo estranho, um fogo de fora. Em vez de pegar o fogo santo do Senhor que o próprio Deus derramou, lançou sobre o altar na inauguração do tabernáculo, eles desprezaram, não valorizaram o fogo do altar, trouxeram o fogo de fora. E por causa disso foram consumidos no templo. Então, quando eles recebem aí essa incumbência de não permitir com que o fogo do altar se apague, está relacionada a essa ideia de que o fogo que estava no altar foi o fogo enviado por Deus. E esse fogo foi enviado lá na inauguração do tabernáculo, na inauguração do templo, e como a gente conhece também, lá no episódio de Elias contra os profetas de Baal no Monte Carmelo. Tá? São 3 episódios que claramente Deus derrama fogo do céu. Então esse fogo que caiu do céu aí, ele veio junto com a glória visível e com a glória na forma de presença, conforme está descrito aqui no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 3, tá bom? Então, a gente já analisou aí os principais versículos que falam acerca da manifestação visível da glória do Senhor. Agora a gente vai para o livro de Ezequiel propriamente dito, tá? Que fala acerca da saída da glória do Senhor no templo. Observe bem, a glória do Senhor entra no templo, entra no tabernáculo, depois o tabernáculo é substituído pelo templo, e no momento da inauguração do templo, a glória do Senhor chega no templo. Nas visões do profeta Ezequiel, ele vê a glória do Senhor no templo. E nós vamos ver que no capítulo 8, a glória do Senhor começa a sair do templo. No capítulo 10, ela sai totalmente. Ela fica num monte muito alto, próximo do templo, mas não mais dentro do templo, dentro da cidade de Jerusalém. Ela sai. Então a gente vai ver isso com um pouquinho mais de detalhes. O primeiro lugar que eu gostaria de destacar para vocês sobre esses detalhes é acerca da profanação do templo. Irmãos, o templo não foi profanado somente naquele período ali não, tá? O período que o templo foi mais profanado foi no período do rei Manassés. Não sei se os irmãos lembram da cronologia bíblica. Importante a gente fazer esse breve relato aí da cronologia, porque ajuda muito, né, a gente se situar na história de Israel. Vamos aproveitar esse espacinho aqui mesmo, depois a gente apaga, tá bom? Então, ó, primeiro veio o rei Ezequias. Deus manda ele colocar a casa dele em ordem, porque ele iria morrer. O que ele faz? Pede misericórdia ao Senhor, Deus dá mais 15 anos para ele, e ele não coloca a sua casa em ordem. Como consequência, ele tem um filho, foi Manassés, que foi o pior rei da história de Judá. Tá? Na verdade, da história de Israel inteira. Ele reinou 50 anos, ele foi completamente ímpio. Inclusive, um dos motivos que a Bíblia cita para o cativeiro babilônico foi por causa dele. Tá? Ele chegou a ter a ousadia de sacrificar o próprio filho no santuário do templo. E colocou vários deuses estranhos dentro do templo. Então o povo se desviou completamente da presença do Senhor. Depois ele teve um filho que viveu pouco e, por fim, seu neto Josias assumiu o trono. Quando Josias assume o trono, tem a reforma do templo, encontram a lei do Senhor, Josias se arrepende, tem um avivamento. Depois que Josias morre, 5 descendentes de Josias assumem o trono, tá? 4. 3 filhos dele e um neto dele, tá bom? Até que veio, durante o reinado do último, o cativeiro babilônico, a destruição de Jerusalém e do templo. Nós vemos aqui a sequência, a cronologia bíblica, e o episódio do capítulo 8 do profeta Ezequiel, ele está aqui, ó, entre esses reis aqui, filhos de Josias. Eu ainda não consegui decorar. Eu já passei a tabelinha para vocês com o ano de cada um deles, tá bom? Eu ainda não consegui decorar essa tabelinha aí com o nome deles, porque o nome deles são muito parecidos. Joaquim, Jeoaquim, Zedequias. E eu estou tentando decorar ainda esses nomes, tá? Mas são aqui, ó, os 4 filhos aqui de Josias. E a visão que Ezequiel teve lá no capítulo 8 da profanação do templo ocorreu aqui entre esses reinos finais aqui. Eu vou colocar mais ou menos como se tivesse sido aqui, mas poderia ter sido provavelmente durante o reinado desses 3 últimos, tá bom?
Então, Ezequiel tem a sua visão aqui já na reta final do reino de Judá, tá? Já na reta final, aqui no período de Ezequiel, capítulo 8, tá? E nessa visão ele vê pessoas de alto escalão da nação, do alto escalonato dos sacerdotes, adorando deuses estranhos dentro do templo. Eles estavam dentro do templo prestando culto ao Deus Sol, dentro do templo. E detalhe, nas câmaras onde os sacerdotes, só os sacerdotes tinham acesso, onde eles guardavam os utensílios do templo, onde eles guardavam todas as ferramentas que eles utilizavam ali no serviço, eles também guardavam imagens de escultura dentro dessas, e outros tipos de imagem dentro dessas câmaras, dentro do templo. Aí Deus dá essa revelação aí para Ezequiel acerca dessa profanação do templo. E é interessante que a adoração do Deus Sol, ela funcionava mais ou menos assim, ó. Aqui está o templo, o santuário, e aqui dentro o Santo dos Santos, né? O Santo e o Santo dos Santos. Aqui, entrada principal é virada para o leste. Vocês sabem que o leste é a direção do Sol nascente, né? Leste, oeste. Então, o que eles faziam? Eles ficavam aqui de costa para o templo e de frente para o Sol. Por que eles ficavam de costa para o templo? O autor da nossa revista, ele colocou que eles ficavam de costa do templo demonstrando desprezo pelo Senhor. É claro que tinha desprezo pelo Senhor. Com certeza tinha desprezo pelo Senhor. Porque senão eles não estavam adorando deuses estranhos dentro do templo. Mas o fato deles estarem de costa tem uma explicação mais geográfica. Que eles ficavam de frente para o Sol, tá? Para o Sol nascente. Então, a ideia de que eles ficavam dentro do átrio, de costa o santuário e de frente para o portão, era porque eles ficavam de frente para o sol que estava nascendo. Como vocês sabem, o sol nasce no leste, ele nasce no oriente. A gente observa aqui que essa visão aconteceu entre 597 e 586. Então foi aqui na reta final, tá? Foi aqui na reta final. Entre esses últimos dois reis aqui. Foi aqui na reta final que Ezequiel tem essa visão da profanação do templo. O profeta ele foi transportado para Jerusalém para ter essa visão. Foi transportado em espírito. Depois, ele viu a glória do Senhor, ainda dentro do templo. Tá? Aqui no capítulo 8 de Ezequiel, a glória do Senhor ainda está dentro do templo. E aí, por fim, ele vê as abominações do templo. Só que aí, no capítulo 10 e no capítulo 11, a glória do Senhor começa a sair do templo. Tá? Ela começa a se distanciar do templo. Essa aqui é a parte principal da lição, porque é o tema da lição. Então, eu quero ler com vocês esses capítulos, esses versículos, melhor dizendo, tá? Ezequiel capítulo 10, ele vem falando desse processo gradativo em que Deus vai se afastando do templo. Eu recomendo que todos os professores leiam o capítulo 10 e 11 do profeta Ezequiel, que são capítulos pequenos inteiros. Mas o coração aí do capítulo 10 é o versículo 18 a 19, onde está escrito: Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Quer dizer, a glória do Senhor estava na entrada da casa. Tá? Aqui ela já tinha se afastado do Santo dos Santos. Ela passa pelo Santo dos Santos, atravessa o santuário, vai para a entrada da casa e aqui ela já começa a subir para pairar com os querubins. Então ela está gradativamente se afastando. Lembra daqui da imagem anterior? Ó? Ela sai aqui do Santo dos Santos, transita pelo átrio, fica aqui na entrada da casa e depois ela sobe com os querubins. Tá? Ela vai se afastando gradativamente na medida em que o pecado vai entrando. E aqui é bom a gente lembrar daquele texto que a revista cita de Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2. Eis que a minha mão não está encolhida para que não possa salvar, nem o meu ouvido agravado para que não possa ouvir. Ou seja, eu sou um Deus disponível. Porém, versículo 2, o vosso pecado faz separação entre vocês e mim. Tá? A gente lê também no profeta Abacuque dizendo que tu és santo, Senhor, e teus olhos não podem contemplar a iniquidade. Então Deus é um Deus santo, ele não pode conviver com o pecado. Inclusive quando ele disse para Moisés, Moisés, eu não vou andar no meio do povo, mas vou dar ordem para que o meu anjo ande no meio de vocês, para que a minha presença não os consuma. Aí Moisés fala, Senhor, se tu não fores conosco, eu não saio daqui. Aí o Senhor, tá bom, eu vou te ouvir nesse pedido, mas eu te garanto que quando eu visitar o pecado do povo, eu visitarei. Qual foi a consequência? O povo pecava, Deus matava boa parte do povo. Tá? Porque Deus não pode conviver com o pecado porque ele é santo. Ele não vai conviver
com uma pessoa que na noite anterior estuprou a esposa, espancou e torturou o filho, tá? E no dia seguinte ele vai se manifestar com a presença intensa dele e não vai fazer nada. Irmãos, Deus é justo e ele é santo e ele não pode conviver com o pecado. Então, quanto mais intensa é a presença de Deus, maior também é o juízo dele. É por isso que quando o pecado entra, a presença sai. Isso é uma forma de manifestar misericórdia e graça. Porque se a presença dele continua de maneira intensa, qual vai ser a consequência? A consequência óbvia, lógica, vai ser o juízo de Deus também ser mais intenso. Então, a presença de Deus começa a se afastar. Voltando aqui para o texto, olha o que está escrito. E os querubins alçaram as suas asas e se elevaram da terra aos meus olhos, quando saíram. E as rodas os acompanhavam e pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória de Deus de Israel estava no alto sobre eles. Então a glória começa a fazer esse processo aí de alçar voo e de subir, saindo aí da entrada do templo. Por fim, Ezequiel capítulo 11, versículo 22 e 23, que fala que essa glória vai para o monte. Então os querubins elevaram as suas asas e as rodas os acompanhavam, e a glória de Deus de Israel estava no alto, sobre eles. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Então olha aí, ó, a glória do Senhor vai saindo do Santo Santos, santuário, átrio, entrada oriental, lá do leste, quer dizer, a entrada principal, a entrada de frente. E Deus, a presença de Deus vai para a entrada, depois ela alça voo, ela sobe, e depois que ela sobe, ela se distancia e vai para um alto monte, para a banda do Oriente. Ela se afasta do templo, tá bom? Não fica totalmente longe, mas ela também não fica dentro. Ela se afasta, vai para um lugar alto, tá? Então esse foi o processo aí gradativo de afastamento da glória de Deus. Acabou? Não, calma. Porque Deus faz a ferida, mas a liga, certo? Deus, o prazer dele não é ficar distante do seu povo, ele ama o seu povo. Então Deus estava preparando aí o seu retorno. E aí, irmãos, a gente vai entrar aqui agora nas profecias acerca da reconstrução do templo e a promessa de que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. Então vamos acompanhar aqui a sequência cronológica. Em 597, Ezequiel é levado para o cativeiro. Lá ele tem as visões acerca da glória do Senhor saindo progressivamente da casa, até chegar no capítulo 11, onde ela vai para um alto monte ao oriente. Ela sai da casa. Passam-se vários capítulos até chegar no bloco final, que é o capítulo 40 ao 48. Quando ele profetiza do capítulo 40 ao 48, ele já está tendo aí a visão da restauração do templo, do culto, do sacerdócio e também a restauração da glória do Senhor, o retorno da glória do Senhor, tá? É isso que a gente vê aqui no livro do profeta Ezequiel, capítulo 40 a 42, que é a restauração, e no capítulo 43, que é o retorno da glória, tá? Mas eu não vou falar do retorno da glória ainda não. Então, Ezequiel tem essa visão, tá? Por volta aí do ano de 573, 572, ele tem essa visão acerca do retorno da glória do Senhor, da restauração do templo e do retorno da glória do Senhor, tá? Aí o que acontece? Isso foi só uma visão. Isso foi apenas uma visão. A glória não voltou ainda. Ele tem a visão da glória voltando, mas a glória não voltou ainda porque o templo não estava pronto, certo? Aí o que acontece? Em 539, Ciro invade a Babilônia, conquista a Babilônia, depois daquela visão que Deus deu para Beltesazar, interpretada por Daniel. Ciro entra na Babilônia, conquista a cidade, ele entra como libertador, tá? E aí ele expede um édito de libertação para os povos que estavam ali cativos. Dentre esses povos estava o povo judeu. O povo judeu recebe o édito de libertação e retorna, boa parte deles retornam e outra parte continua lá, tá? O exemplo é a família que depois veio dar origem a Esté, que depois migrou para outras cidades do Império Medo-Persa, tá? Mas boa parte dos judeus continuaram ali. Mas uma grande parte retornou, aproximadamente 50 mil homens. Tá? No primeiro leva foram 12 mil, na segunda leva do cativeiro foram 20 e poucos mil, só que eles se multiplicaram no cativeiro, se multiplicaram tanto que voltou 50 mil e ainda ficou uma comunidade grande lá na Babilônia. Então nesse retorno, que foi o retorno com Zorobabel,
que ocorreu no ano 539/538, durante esse retorno, eles propuseram no seu coração reedificar o templo do Senhor. E aí, irmãos, o que aconteceu? Durante o ano de 539, Ciro expede o Edito de Libertação. Em 538, Zorobabel e Josué, tá? Josué era o sumo sacerdote, Zorobabel era o líder político. Eles iniciam a reconstrução do templo. Depois, essa reconstrução é paralisada. Ela é paralisada por causa das tribulações que surgiram no meio do caminho, tá? E depois ela vai ser retomada no ano de 520 e será concluída no ano de 515, que é a cronologia. 597, cativeiro de Ezequiel. Eu estou repetindo aqui para ser didático, tá bom, irmãos? Você tem que decorar essas datas para você se situar na história. Você, professor de escola bíblica dominical, precisa saber disso. 597, cativeiro de Ezequiel. 586, tudo aqui é antes de Cristo, tá? Nós temos a destruição de Jerusalém do templo e a segunda grande deportação. Depois, nós temos em 572, 573, as profecias de Ezequiel acerca da restauração do templo e retorno da glória do Senhor. Em 539, o Edito de Libertação. E 538, o início da reconstrução do templo. Só que aí, durante um período, a reconstrução do templo foi interrompida e foi retomada em 520 e foi concluída em 515. Tá? O que motivou essa retomada da construção do templo em 520? Foram as profecias do profeta Joel, do profeta Ageu e do profeta Zacarias. Você lê o livro do profeta Ageu, que é pequenininho, você vai ver Ageu estimulando o povo a retomar a construção do templo. Tá? Principalmente capítulo 1, capítulo 2. Tá? No capítulo 2, nós temos aí nos textos mais repetidos aí das nossas igrejas, fala que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, certo? Mas aí entre o capítulo 1 e o capítulo 2, nós temos algumas palavras importantes aqui de Ageu, que é: vocês focaram nas casas de vocês e negligenciaram a casa do Senhor. Ageu condena o povo por essa negligência. Depois ele diz aí no segundo momento que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E antes de falar do que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, ele fala que o desejado de todas as nações entraria ali. E como o desejado de todas as nações entraria ali, essa segunda casa teria uma glória maior do que a da primeira, tá? Por causa do desejado de todas as nações. Lembrando aqui, esse templo que foi construído em 515 foi o templo que a gente chama de Templo de Zorobabel e de Josué, tá? E esse templo, ele teve uma aparência muito inferior ao templo de Salomão, tá? Ao templo de Salomão, construído aí 500 anos antes, tá bom? Uma aparência muito inferior. Porém, esse templo sofreu uma grande reforma no período de Herodes o Grande, aí pouco antes de Jesus nascer. Uma reforma que durou aproximadamente 40 anos. E essa reforma transformou o Templo de Jerusalém numa das 7 maravilhas do mundo. Se tornou um monumento gigantesco mesmo, tá bom? Essa reforma de Herodes, tanto o Templo de Zorobabel, melhor dizendo, como também o templo reformado por Herodes, não tiveram a manifestação de uma glória visível, como aconteceu no tabernáculo e como aconteceu na inauguração do Templo de Salomão. Nem na inauguração do Templo de Zorobabel, nem na reinauguração de Herodes, não se viu glória como resplendor, não se sentiu a glória como presença, que as pessoas não conseguiam ficar de pé, nem tampouco caiu fogo do céu. Tá? Como que Deus decidiu revelar a sua glória nesse segundo templo? Ele revelou essa glória na face de um bebezinho, na face de Jesus. Quando José levou Jesus para apresentá-lo no templo por ser o filho primogênito e entregar as 2 ofertas relativas aí à expiação do período de sangue de Maria. Tá? Quando a mulher saía ali do seu resguardo, estava previsto na lei que ela tinha que oferecer um sacrifício por esse período aí de impureza. Como eles eram pobres, o livro de Lucas fala que eles ofereceram ou 2 rolinhas ou 2 pombinhas. A gente vê aí muito claramente, como Deus é extraordinário na sua forma de se revelar. Ele tanto se revela em resplendor visível, como também se revela na face de uma criança. E o sacerdote que o apresentou ao Senhor, ao olhar para ele,
foi cheio do Espírito Santo e recebeu a revelação de que aquele ali era o desejado de todas as nações, certo? Quando ele se tornou adulto, ele voltou no templo várias vezes para pregar no templo. Os sacerdotes rejeitaram ele, os intelectuais rejeitaram ele, a elite financeira rejeitou ele, mas os pobres, os oprimidos, os miseráveis, os pecadores, eles souberam reconhecer a face da misericórdia do Senhor naquele rosto em quem ninguém dava nada, rosto ao qual não tinha parecer nem formosura, mas carregava no seu olhar a glória de Deus. Mas qual glória? Qual glória se não tinha resplendor? Qual glória se as pessoas continuavam de pé do seu lado? Qual glória se não tem fogo caindo do céu? A glória de Deus na forma de bondade. Lembra que Moisés pediu para ver a glória do Senhor? E Deus falou para ele, vou te mostrar toda a minha bondade e também vou te mostrar o meu resplendor, mas você não vai ver meu rosto, vai me ver pelas costas, certo? Então a glória de Deus é o caráter de Deus e o seu resplendor visível. A glória retorna para o templo nessa circunstância. É por isso que o autor da carta aos Hebreus diz que Jesus é o resplendor da sua glória. Jesus é o resplendor da sua glória. A expressa imagem da sua pessoa. Por que Jesus é o resplendor da glória? Aqui está o sol. Como é que eu enxergo o sol? Por causa da luz do sol que chega aos meus olhos. Tá? A visão ela é determinada pela transferência de luz. Se o ambiente estiver completamente escuro, é impossível enxergar qualquer coisa. Porque o que é a visão? Aqui está o olho. Aqui está o olho. Ó. O que é a visão? É o reflexo da luz batendo nos objetos e entrando na minha retina. Tá? E entrando na minha retina. Isso é processado e jogado para o meu cérebro. Isso é a visão. Então não existe visão sem luz. Quando a Bíblia diz que Jesus é o resplendor da glória de Deus, é porque nós podemos contemplar a Deus através de Jesus, tá? Através de Jesus. E ele é esse resplendor de duas formas. Quais são essas duas formas? Jesus é o resplendor da glória de Deus, porque ele é a expressão máxima do caráter de Deus, e também ele é o resplendor da glória de Deus no segundo sentido, que é o sentido revelado no Monte da Transfiguração, somente para os 3 discípulos mais chegados e para mais 2 pessoas, que foi Moisés e Elias. Moisés pediu para ver a glória de Deus, mas só pôde vê-la completamente 1.400 anos depois, lá no Monte da Transfiguração, quando ele contemplou e viu a glória visível de Deus na face de Cristo e o caráter de Deus na pessoa de Cristo. Porque Cristo é o amor encarnado, é a bondade encarnada. Então Moisés viu a plenitude da glória que ele pediu para ver lá no Monte Horebe, só que ele não assistiu no Monte Horebe, ele assistiu no Monte da Transfiguração, certo? Então, Jesus, que é o resplendor da glória de Deus, porque ele é a expressão de toda essa glória, tá? Muito embora em carne, ele manifestava a glória do caráter, tá? Visivelmente só no Monte da Transfiguração e agora no céu e também quando ele retornar. Quando ele retornar, o João descreve que ele tem pés como de latão reluzente. O latão reluzente era o instrumento, era a coisa que mais refletia a luz naquele tempo. Hoje a gente tem espelhos, a gente tem holofotes. Por exemplo, eu aqui, se vocês reparam no óculos, vocês vão ver que tem uma luz sempre, né? É a luz da softbox, então a gente tem luz artificial. Naquele tempo, a principal fonte assim que ofuscava a vista das pessoas era o latão reluzente. Mas com certeza o que João viu e não soube descrever foi uma luz infinitamente maior do que a luz de um latão reluzente, tá? Ele só tinha uma limitação de vocabulário para descrever. Então, Jesus vai manifestar essa glória ainda e todo olho verá e toda língua confessará que ele é o Senhor. Esse dia vai chegar. Esse dia vai chegar. Mas enquanto Jesus estava em carne, a glória de Deus que ele manifestava era a glória do caráter, a plenitude da bondade de Deus. Então, a profecia de que o desejado de todas as nações se revelaria, se manifestaria, ela se cumpriu, tá? E Deus encheu a casa de glória. Qual glória? Essa glória do caráter. Então, irmãos, a glória do tabernáculo e do primeiro templo revelada agora estava revelada na face do menino, tá? Essa glória é a bondade, como eu disse para vocês, e
Essa glória, como resplendor, foi manifestada na transfiguração, na glorificação de Jesus nos céus e será revelada, como eu disse para vocês, na sua segunda vinda. Próximo subtópico aqui, os dois aspectos da glória de Deus nas palavras de Jesus. Tá? Aqui vocês vão entender melhor, tá, esses dois aspectos da glória de Deus na oração sumo sacerdotal de Jesus, lá do livro de João, capítulo 17. No versículo 5 ele diz assim: agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Quer dizer, Cristo, Paulo diz que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. Esse ato de esvaziamento, de autoaniquilação, ocorreu em qual momento? Imediatamente antes de Jesus se manifestar em carne. De acordo com esse texto aqui, a gente compreende que esse esvaziamento, esse autoaniquilamento ocorreu antes da fundação do mundo. Antes do mundo existir, de Deus criar todas as coisas, ele já tinha projetado a redenção de tudo através do seu Filho Jesus. Então, lá antes de tudo ser criado, Cristo já havia se despido da sua glória. Por isso que a gente vai encontrar que o Cordeiro estava morto desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo, a solução para o pecado já estava preparada. Então, queridos, essa glória aqui que Cristo tinha com o Pai antes do mundo ser criado, essa glória é a glória de resplendor, tá? Essa glória aqui é a glória de resplendor. Porém, existe a segunda glória que Jesus já tinha. Jesus já tinha. Que glória é essa? Olha o que ele diz. Na mesma oração, tá? Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Que glória é essa, irmãos? É a glória do caráter. Jesus, ele através do Espírito Santo, ele capacitou a igreja para ter o caráter dele, para ser semelhante a ele. Quem acompanha o canal já há um tempo já ouviu falar disso várias vezes, e a abundância de textos bíblicos que falam sobre isso, de sermos semelhantes a Jesus, certo? Então, essa glória que Jesus está se referindo aqui, que ele compartilhou com a igreja, para que a igreja consiga atingir a unidade, é a glória do caráter. Então, sem ter o caráter de Cristo, nós jamais seremos um. Por quê? Porque é da nossa natureza ser dividida, é da nossa natureza ser separado uns dos outros. Tá? Somente quando o nosso eu morre e a gente assume a nova identidade de Cristo, através do processo, claro, do novo nascimento e a continuidade dele, que é o crescimento espiritual, até que todos cheguemos à estatura de varão perfeito, que é varão maduro, a imagem de Cristo, quer dizer, ser maduro é ser igual a Jesus, conforme está em Efésios capítulo 4, versículo 11 a 16, quando a gente alcança essa maturidade de ser semelhante a Jesus, a gente está habilitado a viver em unidade. Agora, sem ser semelhante a Jesus, a unidade é impossível. A unidade é impossível, certo? Então, do que Jesus está falando aqui em João 17,5? Ele está falando da glória do resplendor. Do que Jesus está falando aqui em João 17,22? Ele está falando da glória como caráter, tá? A plenitude de bondade que Deus falou para Moisés. Aqui Jesus no Monte da Transfiguração, como eu disse para vocês, ele revelou essas duas glórias, tá? Claro que a segunda glória, a primeira glória, né, que é a glória do resplendor, ele revelou apenas ali em parte, senão ninguém conseguiria nem olhar para ele, né? Então Moisés pôde contemplar, tá, as duas glórias juntas, a plenitude da bondade com o resplendor. E os três discípulos pegaram carona também. E é interessante que João era um desses três, tá? Por isso que João pôde dizer: e vimos a sua glória, como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João viu. João viu, tá? Claro que os outros discípulos também viram, mas eles viram a glória como bondade. João viu a glória como bondade, junto com a glória como resplendor, e ainda teve o privilégio de ver a glória futura. Eita, privilegiado! Eita, privilegiado! Então, João viu essa glória, por isso que ele pôde dizer: e vimos a sua glória, como a glória do Filho de Deus, do único Filho de Deus, do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E aí, irmãos, para finalizar aqui, para caminhar para a nossa exposição final, queria destacar para vocês alguns sentidos da palavra glória para vocês não se perderem, tá? Primeira coisa que eu quero destacar é que nem toda a glória é de Deus. Existem glórias que são do homem. Se vocês procurarem a palavra glória
na Bíblia, vocês vão encontrar inúmeras referências da palavra glória. Inúmeras. Em alguns sentidos, Deus está dando glória para o homem. Então Deus dá glória para o homem. Deus disse que deu glória para Davi, Deus disse que deu glória para Salomão, e Deus disse que deu glória para várias pessoas. Glória, essa glória aí é a glória dos homens. O que Deus não dá para ninguém é a sua glória. Tá? E toda vez que algum ser humano tenta se apropriar dessa glória, ele acaba conhecendo o juízo e a ira de Deus. Como foi o caso de Herodes Agripa, tá? Neto de Herodes o Grande. Tá? Herodes Agripa, no momento em que o povo ali de Tiro e Sidom vai fazer novamente, vai pedir perdão para ele, porque dependiam da agricultura ali da Galileia para sobreviver. E vê ele com a roupa resplandecente, estava refletindo a luz do sol, conforme a descrição de Flávio Josefo, eles começam a gritar, é voz de Deus e não voz de homem. E Herodes Agripa, ele conhecia a lei do Senhor. Inclusive, os judeus gostavam muito dele. Ele demonstrava conhecimento da lei do Senhor e demonstrava também um certo temor. Porém, mesmo conhecendo a lei do Senhor, que diz para nós não termos outros deuses além do Senhor, Herodes Antipas, ou melhor dizendo, Agripa, recebe essa adoração e não dá para Deus. Então por isso que a Bíblia diz que ele morreu comido de bicho porque não deu glória ao Senhor. A glória que ele recebeu não era glória de homem, era glória de Deus. Em vez dele ter devolvido para Deus, ele ficou para ele e por isso Deus o matou. Tá? E a gente vai encontrar também nos profetas esse versículo que diz, a minha glória não daria a outrem, diz o Senhor. Acho que, salvo engano, é Isaías. Então Deus não dá a glória dele para ninguém. Mas a glória dos homens, Deus dá para os homens. Tá? Tem vários textos bíblicos que dizem isso. Então, feita essa primeira observação, vamos ver agora os diversos sentidos da palavra glória. Tá? Primeiro é resplendor e majestade, conforme nós já vimos em vários textos bíblicos. Um que eu gosto de citar é 1 Coríntios capítulo 15, onde Paulo fala dessa glória como resplendor. Tá bom? Ele fala aqui claramente, há corpos celestes e como também há corpos terrestres. Mas o esplendor dos corpos celestes é um e o esplendor e o dos corpos terrestres é outro. E o esplendor do sol, o outro da lua, outro das estrelas. Tá? Então cada um tem o seu esplendor. Tá? Em outras traduções, vocês vão encontrar essa expressão esplendor aqui como glória. Então ele vai dizer assim que há corpos celestes e há também corpos terrestres. Mas um é a glória dos corpos celestes e outra a glória dos corpos terrestres. Então, essa palavra esplendor aqui, às vezes, em algumas traduções aparece com a tradução glória. Tá? É sobre essa glória que Jesus falou em João 17,5, conforme nós já vimos. Foi essa glória que Moisés viu, foi essa glória que apareceu no tabernáculo e no templo de Salomão, foi essa glória que Isaías viu, lá em Isaías capítulo 6, foi essa glória que Jesus manifestou lá na transfiguração, e foi essa glória que Estevão viu quando estava às vias de ser apedrejado, que ele contempla o céu, vê os céus abertos, contempla a glória do Senhor e vê Jesus assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, em cumprimento do Salmo 110. Assenta-te à minha direita até que ponha teus inimigos por escabelo dos teus pés. Certo? E será a glória também do triunfo de Cristo. Tá? Outro significado da palavra glória também é sucesso e riqueza. Tem hora na Bíblia que você vai encontrar a palavra glória como sucesso e riqueza, como foi o caso da glória que Deus deu para Salomão. Tá bom? Vamos encontrar também glória como triunfo. Tá? Aqui, irmãos, até hoje a gente usa essa expressão, tá? Glória como triunfo. Principalmente naquela expressão, ter o seu momento de glória. Não, fulano está tendo o seu momento de glória. Essa expressão, ela usa a palavra glória no sentido de triunfo. É a glória, por exemplo, dos medalhistas olímpicos. O momento de receber a medalha é um momento de glória. Tá? É a glória que Jesus manifestará no seu retorno. Quando Jesus voltar, ele vai manifestar essa glória de triunfo. Não vai ser só a glória visível, tá? Com seus pés como latão reluzente. Vai ser também a glória do assassinado voltando ressurreto e triunfante. O rejeitado voltando como Senhor de tudo e de todos. Tá? O abandonado para morrer de uma forma vergonhosa, no instrumento de tortura de um império estrangeiro, vai voltar Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então esse triunfo também vai estar manifestada, essa glória também vai estar manifestada em Cristo. E também vai ser a glória da igreja, né? Porque nós voltaremos triunfantes com ele. Como está escrito também em Romanos capítulo 8, 18. Porque, para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada.
essa glória que há de ser revelada em nós, ela certamente é essa glória do triunfo. Tem glória também como poder, conforme a gente pode ver aqui em João 2,11 também, tá? E, por fim, só para finalizar, a glória como sublimidade de caráter, que a gente encontrou lá em Êxodo 33, que é a bondade de Deus, e também a glória que Jesus compartilhou conosco, que é a sua igreja. Olha que interessante também, irmão, esse texto aqui é um texto lindo, que eu quero usar ele para finalizar, que é 1 Coríntios 3,18, onde Paulo utiliza a imagem, tá, lá de Êxodo 33 e 34, no qual Moisés contempla a glória de Deus e desce com o resplendor dessa glória na sua face. Paulo utiliza-se dessa imagem para dizer: mas em todos nós, com a cara descoberta, ele faz referência a essa história de Moisés, tá? E agora fala de nós, igreja, e nós, com a face descoberta, ou seja, sem véu nenhum no rosto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Quer dizer, a gente contempla a glória e reflete a glória. É como se fosse mais ou menos aqui, ó. Aqui está o muro, aqui está Jesus, e aqui está o mundo. Quem é que está aqui? A igreja. A igreja está aqui. E aí olha o que acontece, ó. O mundo consegue ver Jesus? Não. Tá? Eles não conseguem se ver por causa desse muro. Como é que o mundo pode ver Jesus? A face de Cristo, a glória de Cristo, ela chega até nós e nos transforma na medida em que a gente replica essa glória para o mundo. Então a gente contempla o caráter de Cristo, absorve esse caráter e mostra o caráter de Cristo em nós para o mundo. E esse processo é como se fosse feito num espelho com defeito. Como é que funciona o espelho? Você vai na frente do espelho, o espelho capta a sua imagem. Quando você sai, a sua imagem desaparece. No nosso caso, não. Quanto mais a imagem de Cristo é refletida em nós, nós que somos esse espelho com defeito, esse espelho ruim, a gente vai ficando com essa imagem impregnada em nós mesmos, de modo que nós vamos sendo transformados de glória em glória. Quanto mais nós refletimos a imagem de Cristo para o mundo, mais essa imagem vai ficando impregnada em nós, tá? Por causa do Espírito que em nós opera. Então, queridos, foi muito bom estar com vocês nesse encontro, tema maravilhoso, falando dele aqui com um exultante no meu coração. Revista muito boa, parabéns aí o comentarista. Eu fiz primeiro o meu estudo, que eu já tinha um estudo sobre a glória de Deus. Eu fiz primeiro todo o meu estudo. Quando eu fui para a revista, eu consegui ainda acrescentar algumas coisas. A revista realmente estava muito boa. Parabéns aí o comentarista e boa aula para todos vocês, em nome de Jesus. Amém.